Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso curso de inglês técnico básico. Vamos dar início à aula de número 1. Agora vou fazer uma breve introdução sobre o curso. Aprender uma língua estrangeira não é uma atividade recente. A necessidade de aprender uma segunda língua já ocorria no início da civilização humana. Naquela época, civilizações falantes de diferentes línguas, a fim de comercializarem seus produtos, se comunicarem com civilizações ou até mesmo conquistá-las, precisavam aprender o seu idioma. Atualmente, a necessidade de aprender um idioma estrangeiro continua. Os motivos que levam alguém a procurar pelo aprendizado de uma língua estrangeira são variados. Dentre tantos idiomas, o mais procurado ainda é o inglês, pois ele é considerado língua franca, por ser uma língua de interação para os falantes de línguas diferentes no comércio internacional ou em outras situações distintas. Leitura técnica. Veja os objetivos de aprendizagem plano de estudos. A partir do estudo desta unidade, você estará apto a compreender técnicas variadas para realizar a leitura de textos em inglês, reconhecer palavras cognatas da língua inglesa, abranger casos especiais da língua inglesa que causam dificuldades, reconhecer as diferenças entre o inglês americano e o inglês britânico, realizar comparativos de igualdade, inferioridade ou superioridade entre coisas, pessoas ou lugares, usar advérbios, preposições e conjunções corretamente, empregar de forma correta os verbos no futuro, distinguir o uso dos verbos modais, fazer o uso de question tags e do imperativo. Agora vamos ver sobre compreensão textual técnica. Compreender 100% de um texto em língua inglesa é uma tarefa difícil, porém, como vimos na unidade anterior, é possível compreender o significado de um texto sem precisar saber a tradução de cada palavra. Ao realizar a leitura de um manual, por exemplo, para o leitor apenas interessa compreender a função de determinado programa, como ele funciona, e para isso, não precisa fazer a tradução de todas as palavras. E é aí que entram as técnicas de leitura. Há algumas técnicas de leitura que ajudam na compreensão de texto, tudo depende da informação que o leitor está buscando. A primeira delas é o skimming. Mas afinal, o que é skimming? A estratégia de leitura skimming consiste em fazer uma leitura rápida de determinado texto para saber do que se trata. Você provavelmente faz esse tipo de leitura no seu dia a dia, ao abrir um jornal e ler uma matéria ou artigo. Você faz a leitura rapidamente para saber do que se trata aquela notícia. Skimming serve para você ler o texto e decidir se determinada informação é interessante ou não para você. Isso faz com que você otimize o seu tempo e não o desperdice lendo algum texto que não lhe servirá para o seu trabalho ou lazer. Veja o texto a seguir. Programming languages are used to add interactivity and functionality to websites. Each technology has its pros and cons, and it is often useful to use more than one. Programming languages are divided into two main categories: client-side programming languages, which are run on the user's computer, and server-side programming languages, which are run on the server that hosts the website. Client-side. Good, faster than server-side programming as no server round-trip is required. Bad, one serious downside is lack of control. For example, the developer does not know what type of browsers, systems or features are available on the user's computer, so may not always work due to user system differences. It is important to create a fallback state if the functions do not work properly. Client-side programs include helpers, generally run outside the browser window. For example, WinZip or Word. Can be problematic due to communication problems between the browser and the helper program. Plugins addresses communication problems of helper programs, because they are run as part of the browser. Not all users will have the correct plugins installed, often need to be downloaded and installed before they can run. Popular plugins include Flash, Shockwave, Acrobat, and Real Video. ActiveX, Internet portion of the Component Object Model, COM, is Microsoft's component technology for creating small components, or controls, within web page. For Internet Explorer only, you will need an alternative for Netscape users. Components are downloaded and installed automatically. Security is a big problem.
ActiveX controls could potentially have full access to a user's system. Java. The main downside of component technologies like Netscape plugins and ActiveX is that they are platform specific, i.e. Mac versus PC, or Netscape versus Internet Explorer. Java is platform independent. Though this is becoming a myth, as programs often need to be rewritten for different Java virtual machines. The major benefit just isn't there. Good in intranets, or on the server side in the form of Java servlets. Web pages use small Java programs, called applets, that are downloaded and run directly within a browser to provide new functionality. Java can be slow. JavaScript has no relation to Java. Easy to use, non-compiled, execute one line of code at a time, which can be slower, and useful in small chunks. Many versions exist that different browsers may or may not support, therefore JavaScript should be done in a very conservative manner. Server side. Good, the developer has a lot of control. Bad, major downside is speed because interactivity takes place on the server. Can falter under large user usage due to bandwidth. Used by most high traffic sites. Server side programs include CGI scripts and programs. CGI, Common Gateway Interface, is the oldest version of server side programming. Can be slow, especially interpreted languages like Perl. A CGI program is a program written to conform to a standard way of passing data into an external program through the use of HTTP methods, GET and POST, and environmental variables. Can be written in any language that can be used on the server executing the program. Perl is the most common. Always incurs some performance hit because they are generally run in a separate memory space from a web server. Most CGI scripts are relatively simple to build. Server APIs, Application Programming Interface, avoids CGI performance bottlenecks by writing programs that are tightly bound to the actual web server via a server API. Netscape API called NSAPI, Microsoft called ISAPI. Apache servers provide modules. Often too complex or expensive for many projects. Code may need to be rewritten for a different server platforms. Server-side scripting contains a mixture of HTML and script that is read by the server when requested. Includes ColdFusion, PHP and ASP. Many exist, but the main difference is in syntax. The actual benefits of one technology over another are minor, choice is personal preference. All suffer from relatively slow execution speeds versus more advanced server-side programming like Apis. The advantage is that the technology is relatively simple. Many designers like ColdFusion for its simple syntax, while programmers prefer other technologies. Qual é o assunto do texto? Uma resposta mais simples seria linguagens de programação, e para isso, bastaria traduzir o título do texto. Mas podemos ir além. Sobre qual tipo de linguagens de programação este texto está falando? Além do título nos ajudar na compreensão, outra parte do texto que facilita na busca por informações é o subtítulo. Neste caso temos dois: client-side, lado do cliente, e server-side, lado do servidor. Então sabemos que o texto fala sobre a linguagem de programação da parte do cliente, usada no seu computador, e também da parte do servidor, que é a linguagem utilizada no host do website. A partir desse ponto você já saberá se esse texto será ou não válido para você. Por isso que a técnica de leitura skinning é importante, pois assim você não desperdiçará o seu precioso tempo lendo algo que não lhe é interessante, e não terá uso no seu trabalho. Agora que você já percebeu que o texto que buscou é interessante e útil para o seu trabalho, é hora de colocar em prática a técnica de scanning. Scanning é a estratégia de leitura usada para buscar informações específicas dentro de um texto na língua inglesa. Depois de avaliar se um determinado texto é do seu interesse, você agora buscará detalhes que realmente lhe interessam, como números, datas, uso de programas, especificidades em geral. No texto anterior, vimos que se trata de linguagem de programação, mas quais programas o texto está descrevendo? Outra ajuda que temos neste texto são as palavras destacadas, neste caso, usadas em negrito como helpers, plugins, ActiveX Java, JavaScript, Server APIs e Server-Side Scripting. Logo, se algum destes programas são do seu interesse, você aprofundará sua leitura para compreender a sua função e uso.
Como falei anteriormente, não há necessidade em realizar a leitura e tradução de cada palavra, pois o profissional da área da informática não está fazendo a leitura de um livro de literatura, por exemplo, mas sim de algum texto de uso para o seu trabalho. Não saber o que uma palavra significa, geralmente, não irá lhe atrapalhar na compreensão de determinado assunto. Já num livro de literatura, não compreender determinada parte de um texto pode interferir na compreensão do final do livro. Outra estratégia muito utilizada por leitores é a estratégia de leitura prediction, que nada mais é do que predizer o significado do texto. Você faz o uso do seu conhecimento prévio, background knowledge, para lhe auxiliar na predição do texto que está lendo. Leia o texto da imagem. Por exemplo, ao realizar o download do aplicativo WhatsApp, você verá uma pequena descrição dele. Se você já tem o conhecimento sobre a função desse aplicativo, estará utilizando seu conhecimento prévio para predizer do que a informação se trata. Porém, digamos que você não saiba nada sobre esse aplicativo. Algumas palavras no texto já lhe auxiliarão na compreensão. Muitas palavras da língua inglesa já são utilizadas na língua portuguesa sem tradução, ou têm a escrita semelhante. Ao ler a pequena descrição sobre o aplicativo WhatsApp, podemos identificar algumas palavras semelhantes à língua portuguesa como áudio, ou vídeo, ou que já são utilizadas na nossa língua sem tradução, como iPhone e smartphone. Veja essa dica. Você sabia que o WhatsApp é um trocadilho com a expressão em inglês WhatsApp que se traduz como "e aí?" E aí, gostou da dica? E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Tô passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.